bom dia. Certa vez o senhor falou Elias com uma voz mansa e delicada. A minha voz hoje está bastante delicada, mas aquilo que eu tenho para vos falar hoje não é propriamente manso, também não é suave. É algo que me tem preocupado bastante e estou a fazer-me ouvir. Graças a Deus. Normalmente costumo dispensar tecnologia, mas desta vez vou precisar mesmo. O que eu vos quero falar nesta manhã são alguns pensamentos que lembro-me de ter falado deles, talvez não aqui, há cerca de 7 anos. E fico preocupado ao ver como o desenvolvimento das coisas que então me preocupavam, algumas das, entre aspas, profecias que eu fiz na altura, confirmam-se. Eu queria falar-vos hoje sobre o facto de nós, os crentes, os filhos de Deus, sermos embaixadores celestiais num país inimigo, num país que nos é tremendamente hostil para com Deus, hostil para com a sua palavra e, não esperemos melhor do que isto, hostil para nós. Eu queria ler convosco uma passagem das Escrituras em 2 Coríntios 5:20. Segundo aos Coríntios 5:20, lemos: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Quero fazer apenas contar-vos uma pequena ilustração para nos imaginarmos a nossa situação de embaixadores. Imaginemos que nós, portugueses, cidadãos de Portugal, vemos os Estados Unidos a declararem guerra a Portugal. Imaginemos, os Estados Unidos declaram guerra a Portugal. Uma das suas primeiras decisões, e nós já temos visto isso recentemente, más relações entre os Estados Unidos e a Rússia, que levaram até a que os embaixadores russos fossem mandados embora. Mas fixemos em Portugal e os Estados Unidos. Os Estados Unidos declaravam guerra a Portugal. E uma das primeiras coisas que fariam seria tirar o embaixador dos Estados Unidos aqui em Portugal. Mas Portugal, como é um país pacífico, de grandes costumes e com a esperança de que o governo americano reconsiderasse a sua posição, decidia não retaliar, decidia tentar apaziguar as coisas, esperar que as águas se acalmem e não retirava os seus embaixadores daquele país. Mantinha-os lá e dava-lhes instruções sobre como se conduzirem nesta situação adversa. Gostariam de estar nesta situação de embaixador português nos Estados Unidos? Será de esperar que o embaixador português nos Estados Unidos tenha uma situação fácil? Certamente que não. Possivelmente iria sentir-se intimidado fisicamente, iria sentir o desprezo dos americanos,
e muita propaganda negativa anti-portuguesa. Qual é a relação? O que é que eu pretendo com esta ilustração? Esta é a situação em que nós nos encontramos. Passando agora dos Estados Unidos para o mundo e de Portugal para o céu. Nós somos embaixadores dos céus neste mundo que declarou guerra a Deus. Mas Deus não retaliou. Deus não retirou daqui os seus embaixadores. Isso só vai acontecer no arrebatamento, quando Deus decidir que chegou a hora de retirar daqui os seus representantes, e então, aí sim, virá uma declaração de guerra. E este mundo vai experimentar coisas que nunca experimentou. A grande tribulação, que faz parecer estes acontecimentos que nós vamos vendo uma brincadeira de meninos. Porque o que está a acontecer agora é a ação do homem e da natureza. Mas há de vir o tempo em que é Deus que vai mandar calamidades sobre este mundo. Mas primeiro vai tirar-nos de cá. Nós não somos daqueles que dizem que os crentes ainda vão passar pela grande tribulação. A palavra de Deus é bem clara quando diz que vamos ler 1 Tessalonicenses 1:10, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Nós não vamos passar por esses tempos. Mas, enquanto o Senhor não vem, a nossa missão é estar aqui neste mundo. Este mundo não é simpático para nós. Este mundo não é maravilhoso. Como diz naquela música do Louis Armstrong, What a Wonderful World. Não, não é maravilhoso. Este mundo declarou guerra a Deus de várias maneiras. Desde sempre. Mas ainda assim, Deus ama este mundo. E Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E por isso mantém-nos cá. Este mundo declarou guerra a Deus de várias maneiras. Logo no início, Adão e Eva. O que é declarar guerra a Deus? Não é necessariamente ser anti-Deus, declaradamente. É quando nós não fazemos aquilo que Deus quer. Quando dizemos, eu quero fazer o que me apetece. Deus, tu não és Deus. Então, Adão e Eva começaram por declarar guerra a Deus ao decidir desobedecer-lhe. Mas Deus deu outra oportunidade. A descendência de Adão, na sua generalidade, rejeitou servir a Deus, declarou guerra a Deus e Deus teve de mandar o dilúvio. A descendência de Noé também rejeitou a Deus, declarou guerra a Deus, unindo-se na construção da Torre de Babel. Deus castigou, deu uma outra oportunidade, chamou Abraão, mas mesmo a descendência de Abraão declarou guerra a Deus, a um povo contumaz e rebelde. Rejeitou Deus vez após vez, até que Deus esteve em silêncio durante 400 anos e enviou o seu Filho. Este mundo, a sua nação, Israel, rejeitou o Cristo, o Messias. Mesmo depois de rejeitar o Senhor Jesus Cristo, Deus deu uma nova oportunidade. E a nação de Israel rejeitou Estevão, cheio do Espírito Santo. Ou seja, vemos como este mundo declarou guerra a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E vemos como hoje o mundo rejeita Deus, declara guerra a Deus, de uma forma mais ou menos aberta. Vemos também na palavra de Deus como, no futuro, mesmo depois de Deus castigar este mundo, mostrar a sua ira e haver um reino de 1000 anos, onde ninguém pode queixar-se de algo de mau, ainda assim vai haver quem se revolte contra Deus e vá atrás do diabo.
Este, esta rejeição sistemática do mundo em relação a Deus é uma declaração de guerra da parte do mundo a Deus. E nós, como embaixadores, não podemos esperar uma vida fácil. Não é de esperar que nos sintamos demasiado confortáveis neste mundo, demasiado à vontade. Preocupo-me se eu começar a estar muito parecido com Ló. Ló chegou à cidade de Sodoma um bocado sem saber bem para onde ia. E apesar da Bíblia dizer que ele afligia todos os dias da sua alma, lemos também que quando aqueles 2 anjos chegaram a Sodoma, onde é que ele estava? Estava assentado à porta da cidade. Em Gênesis 19, já não era um mero cidadão daquela cidade. Tanto que depois os seus conterrâneos diziam: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Ele já estava aculturado àquela terra. Tanto que ele oferece as suas filhas para serem abusadas por aqueles homens. E mais tarde as suas filhas fazem o que fizeram com ele no final do capítulo 19. Ou seja, ele já se tinha habituado àquele mundo. Já se tinha habituado a um país no qual ele deveria ser, numa cidade onde ele deveria ser embaixador de Deus, e estava a ser a cair em descrédito. Tanto que os seus genros, versículo 14 de Gênesis 19, o tiveram como zombador. Ou seja, a sua missão enquanto embaixador naquela terra estava completamente arruinada. E aí de nós acontece isto, se nós nos sentimos demasiado à vontade neste mundo. Ai de nós, se nós, sendo embaixadores dos céus, nem sequer sabem, as pessoas que estão à nossa volta nem sequer sabem que nós somos embaixadores dos céus. Há uma história dramática que se conta, penso que é verídica, de um homem que passou por uma situação parecida com a de Ló. Arranjou trabalho durante 6 meses num local longe da sua casa, onde iria ter de estar durante 6 meses fora do meio onde costumava estar, onde as pessoas que lá trabalhavam tinham fama e reputação de serem blasfemos, pessoas com vidas pouco recomendáveis. E esta pessoa que ia para lá trabalhar dizia-se crente. E houve alguém, um outro crente, preocupado com a sua alma, que lhe disse: cuidado onde te vais meter. Aquelas pessoas são do piorio. Não vai ser fácil para ti seres crente naquele lugar. Ele disse: está descansado, eu dou conta do recado. Foi 6 meses. Passados 6 meses, voltou, e o crente, preocupado, pergunta-lhe: então, como é que correu? Devem ter-te feito a vida negra enquanto ali estiveste. E ele respondeu: não houve problema nenhum, correu tudo bem. Eles nem sequer chegaram a saber que eu sou crente. Isto não é ser embaixador. Isto é aculturar ao mundo em que estão. Ai de nós se isto acontece. Ai de nós se passamos uma vida inteira e ninguém percebe que há algo diferente em nós. Que temos uma fé num Deus vivo e verdadeiro. Que somos embaixadores dos céus. É que se ninguém percebe que somos, é por se calhar não somos. É assim. A nossa vida neste mundo não vai ser fácil. Pedro diz na sua epístola que somos peregrinos e forasteiros. O Senhor Jesus Cristo diz
Em João 16:33, e eu, para poupar algum tempo, vou citar João 16:33. Alguns conhecerão de cor. Podes dizer? No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo e venci o mundo. E tenho-vos dito isto para que me tenhais paz. Não precisamos estar preocupados, aflitos, se o mundo nos aborrece. Porque ele diz também, se o mundo nos aborrece, sabei primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Diz em João 15:18. Em 1 Pedro 4:12, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. O diabo, que é o príncipe deste mundo, vai fazer tudo por tudo para dificultar a nossa vida ao máximo. E ele tem atacado a Igreja de muitas maneiras, ao longo dos tempos. Eu poderia estar aqui a falar muito tempo sobre isto, mas sabemos como, no início, vários imperadores perseguiram ferozmente a Igreja. Os crentes eram lançados às feras, eram queimados vivos para iluminar as ruas. Faziam coisas tremendas com os crentes. Conta-se que Nero terá mandado executar o apóstolo Paulo e, apesar de tudo, a Igreja prosperou. É interessante, não é? Um pouco como a nação de Israel no Egito. Quanto mais afligiam a nação de Israel, tanto mais se multiplicava e mais crescia. Ou seja, o diabo queria tornar a vida dos embaixadores celestiais neste mundo o mais difícil possível. E sabem, em tempos, aqui em Portugal também era assim. Quando começaram a surgir as igrejas ditas evangélicas, houve muita oposição. Os crentes eram apedrejados, eram presos, não viu-se uma grande perseguição. Mas nessa altura a Igreja prosperou, apesar de tudo. E devemos pensar, então se há 50 anos, 60 anos, os crentes faziam tudo por tudo, para poderem estar junto com os outros crentes, para poderem abrir a Bíblia, estudar a Bíblia, cantar hinos de louvor, no meio daquela perseguição toda, que desculpa é nossa, para agora, para a nossa mornidão, para o nosso arrefecimento espiritual. Infelizmente, se calhar terei de dizer que precisamos de perseguição. Porque quando a Igreja é perseguida é mais fervorosa. Sabem porquê? Porque quando a Igreja é perseguida, ninguém se junta aos crentes só porque se sente bem ali. Eu não imagino ninguém a juntar-se aos crentes que se reuniu nas catacumbas. Uma igreja clandestina, em que ser identificado com Cristo era quase uma sentença de morte. Não vejo ninguém querer juntar-se a eles. Hoje em dia é mais fácil juntar-se à igreja, sentir-se bem no meio dos crentes. Não o sendo. Naquela altura, ninguém se juntava só porque sim, só porque era popular. Mas sabem, passados uns anos, alguns séculos, pareceu que tudo ia mudar. O imperador Constantino legalizou o cristianismo e posteriormente até tornou a religião oficial do Império. E parece que novos dias viriam. Agora sim, o cristianismo vai prosperar, vai espalhar-se por todo o mundo. Mas o que aconteceu é que este imperador, na sua tentativa de unificar o Império Romano, na sua tentativa de disseminar o cristianismo,
o que fez foi paganizou o cristianismo, tornando-o naquilo que nós hoje conhecemos, bem perto de nós, bem disseminado por todo este mundo, mas que nada tem de cristianismo. Falo-vos, claro, da Igreja Católica, que não tem nada de Cristo. Tem mais de pagão do que cristão. E nós sabemos que se pegamos em cristianismo e pomos mais alguma coisa além de Cristo, estamos a ferir de morte o cristianismo. Sabe o que aconteceu? Muita gente aderiu ao cristianismo, a este cristianismo, que nada tem de Cristo. E aí a Igreja, a verdadeira Igreja, definhou. Porque era fácil agregar-se à Igreja, era popular, era suposto toda a gente pertencer à Igreja. E quem não era cristão no Império Romano teve sérios problemas, foi perseguido. Nós temos relatos de pequenos grupos de verdadeiros crentes que se mantiveram fiéis à palavra de Deus, não foram, mantiveram-se à margem da religião instituída e os problemas que eles tiveram. Muitos foram assassinados até não sobrar quase ninguém. Por isso é que costumo dizer que Constantino conseguiu ser muito mais prejudicial para o verdadeiro cristianismo do que o Nero. Vemos aqui duas formas diferentes do diabo perseguir e maltratar a Igreja. Primeiro, perseguir de uma forma feroz, depois minar por dentro, adulterar, corromper a Igreja, de forma a que já não fosse nada a Igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sempre houve um pequeno remanescente fiel, os tais 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. Hoje em dia, não havendo uma feroz perseguição, talvez haja alguns aderentes que estão no meio dos crentes, mas sem nunca terem nascido de novo. Cuidado com isso. Que não seja o caso de ninguém aqui nesta manhã. Hoje é bem mais fácil, mais agradável estar no meio dos crentes do que noutros tempos. Eu tenho-vos de dizer que não entendo como é que alguém se pode sentar semana após semana, e há casos assim, semana após semana, no banco da igreja, ouvir dizer que é um pecador que precisa de se reconciliar com Deus e que a ira de Deus sobre ele permanece e que a qualquer momento pode partir para a eternidade perdido, e não faz nada quanto a isso. Eu não percebo. Eu espero que não seja o caso de ninguém nesta manhã. O diabo, então, adota várias estratégias. Hoje em dia, o que ele tenta fazer é desacreditar a Bíblia. Falo outra vez da falsamente chamada ciência que exclui Deus. Nós vemos como nas escolas o criacionismo, por sequer a hipótese do cristianismo ser apresentado, ou o criacionismo ser apresentado como uma alternativa à evolução e à teoria do Big Bang, somos logo rotulados de anormais, de mentecatos, de tudo o que há de pior. E se nós dissermos que nos Estados Unidos há escolas onde isso é apresentado, as pessoas passam-se. Como é que é possível, em pleno século XXI, haver pessoas que ainda acreditam nessa historieta? E nós vemos que até mesmo o chefe máximo da Igreja Católica veio dizer há algum tempo que Deus não tem uma varinha mágica para fazer o que quer. Ou seja, andaram tantos séculos a desmentir factos científicos mais ou menos óbvios, que agora, como a Terra não ser o centro do universo, entre outros, que agora abriram mão da palavra de Deus, do relato bíblico. E nós não podemos abrir mão do relato bíblico. A partir de Gênesis 1, não é a partir de Gênesis 11, ou 10, ou 12. É de 1, Gênesis 1.
não façamos cedências. Porque se começarmos a fazer cedências em relação à verdade da palavra de Deus, nunca mais nos aguentamos em pé. Alguém disse que a ciência moderna permite ao homem inteligente ser ateu. Até diria mais. Hoje em dia, segundo este mundo, segundo este país que nos é adverso, ninguém inteligente pode não ser ateu. É aqui que estamos. Crer em Deus é para os fracos. É para aqueles que não conseguem ser autossuficientes. É sinal de fraqueza. Além da ciência, nós vemos como toda a comunicação social está dominada pelo príncipe deste mundo. Nós aqui em Portugal não temos canais cristãos propriamente ditos, verdadeiramente cristãos. Noutros países há revistas, há jornais, há televisões, há rádios cristãs. Aqui em Portugal isso é muito residual. E nós vemos como praticamente 99% da comunicação social está dominada pelo diabo. Experimentem, não recomendo, passar algumas horas em frente à televisão, a ver os programas da manhã ou os programas da tarde. Vejam o que é que eles promovem. Promovem os valores da palavra de Deus. Experimentem ver um filme do princípio ao fim. Até aqueles filmes que nos parecem bonitos, com uma história de amor interessante. Quantas vezes não está baseado em princípios errados, que nós até gostamos de ver. Até nos cativa a história. Quantas vezes nós não vemos histórias de amor nos filmes, em que o filme nos conduz para um fim em que nos faz querer que um sujeito deixe a sua mulher, uma mulher deixe o seu marido e se juntem. Dá-nos vontade. Era bom que estes dois ficassem juntos e vivessem felizes para sempre, como em desacordo com a palavra de Deus. Não é? Não há ninguém que promova a santidade do casamento. Promove-se o sexo fora do casamento, promove-se a homossexualidade, promove-se o divórcio, promove-se o aborto, promove-se tudo e mais alguma coisa. Eu tive contacto com uma proposta, vocês devem ter ouvido, mas passou um bocado despercebido, uma proposta penso que foi do PS, para falar na educação sexual, falar do aborto, no quinto ano. Crianças de 10 anos. E o CDS? Sim, os partidos nós sabemos como eles são e eu não me identifico com nenhum deles, mas alguns que ainda vão tentando, de forma tímida, defender alguns princípios morais. O CDS propôs, imaginem a loucura, propôs que, juntamente com os métodos anticoncepcionais, de que se fala nas escolas, se falasse, imaginem o escandaloso que isto é, falar da abstinência, ou seja, de não ter sexo, que para pessoas que não estão casadas é o único método que Deus recomenda. Caíram logo em cima. Houve uma troca de palavras muito pouco simpática entre as juventudes partidárias do CDS e do Partido Socialista. É ilógico falar de uma coisa tão simples como aquilo que a Bíblia recomenda. Porque a Bíblia, quando fala, reparem, quando a Bíblia fala, penso que é em Coríntios, fala da solteira, fala de solteira e de virgem como se fosse a mesma coisa. Não tentemos fugir ao que a palavra de Deus diz. Sempre que nos desviamos da palavra de Deus, estamos a meter em sarilhos.
Mas este mundo não quer nada com Deus. Se nos atrevemos, e há países onde isso está a ser muito pior do que aqui em Portugal, se nos atrevemos a levantar a nossa voz para dizer que Deus não se agrada da prática homossexual, temos sérios problemas. Eu não posso dizer de forma aberta na escola. Se eu disser, posso ter problemas. Claro que eu não deixo de dizer aquilo em que penso, procuro não ser ofensivo, porque eu costumo dizer que eu não sou homofóbico. Eu sou heterossexista. Sou uma pessoa que considero, à luz da palavra de Deus, que o único comportamento que Deus se agrada é o heterossexual. Mas vamos ter tempos difíceis. Os meus filhos vão viver tempos difíceis. Porque este mundo vai fazer tudo por tudo para tornar a nossa vida o mais difícil possível. Há um indivíduo que tem muito tempo de antena na televisão e na rádio, que eu costumo dizer que ele é um ministro de Satanás. Está ao serviço do diabo. Por muito bem que ele possa falar de muitas coisas, quando chega a esta área e a outras, a área do sexo, é tremendo. Ele disse, o seu nome é Quintino Aires. Cuidado. Quando o ouvirem, levantem a guarda. Ou seja, não ouçam de fora, como se estivessem a falar tivessem a ouvir uma pessoa temente a Deus. Ele disse há uns anos sobre um rapaz que entrou para um programa de televisão e que tinha 27 anos e dizia que era virgem. Ele disse, este psicólogo, que tem muito tempo de antena na televisão, disse que ser virgem aos 27 anos é um problema de saúde pública e tem de ser tratado. Isto é dito para alguém que tem tempo de antena na televisão. E eu a isto digo, graças a Deus, eu sou um problema de saúde pública, uma vez que casei com 27 anos. Eu não tenho problemas nenhum com isso. Teria problemas se estivesse numa posição dele e um dia tinha de dar contas a Deus, pelo que digo. Este mesmo homem disse, só para vermos o mundo em que estamos, e se alguém se lembra de lhe dar ouvidos e de ir atrás dele, a nossa vida vai ser bem mais complicada. Disse que um professor que, ao falar de uma família, fala de pai, mãe e filhos, está a ser discriminatório e deve ser denunciado, porque está a excluir as famílias que não é pai, mãe e filhos. Meus amigos e irmãos, eu não estou a dizer que a homossexualidade é um pecado. É um pecado. Não é o único pecado. Não fiquem com essa ilusão de que só falas disto. Não. É um pecado. A Bíblia é clara quanto a isso. Só que estão a querer forçar-nos a dizer que não é. E nós não podemos dobrar o nosso joelho perante a estátua que Nabucodonosor fez. Não podemos. Tal como aqueles amigos de Daniel, todos os outros podem vergar perante o rei que diz, verguem-se. Digam todos, a homossexualidade é um comportamento natural. Eles já nasceram assim. Temos de os deixar ser assim. E ai de quem diga mal deles. Não podemos vergar o nosso joelho. E o meu objetivo, o meu desejo para com o homossexual não é que ele passe a ser heterossexual, é que ele se converta, para que ele se salve e venha ao conhecimento da verdade. Não pensem que se passares a ser heterossexual já está tudo bem. Não. Continua a ser um pecador que precisa da graça de Deus. Não confundamos as coisas. Infelizmente é este mundo em que nós estamos. Um mundo que rejeita Deus, rejeita os princípios, rejeita
rejeita tudo aquilo que Deus instituiu. Deus instituiu o casamento, Deus instituiu a família e estão a destruir isto. E nós não podemos ficar em silêncio. Não podemos ficar em silêncio enquanto estas coisas vão acontecendo. Nós estamos aqui para fazer o quê? Para ser embaixadores. Eu fico preocupado quando vejo crentes a terem um discurso demasiado parecido com o de um descrente. A ser demasiado compreensivo para com coisas que seriam impensáveis há alguns anos. E quantas vezes a argumentação é tão parecida com a do descrente. Às vezes há pessoas que parece que nunca leram a Bíblia, mas são capazes de ir direitinhos encontrar um versículo que justifica o seu comportamento, justifica o seu viver em pecado. Nós temos então uma situação muito complicada. Podia contar-vos muitas histórias de pessoas que tiveram problemas por causa de defenderem a palavra de Deus, defenderem estas questões Olha, por exemplo, um casal que tinha uma pastelaria e teve de fechar negócio porque um dia houve um casal, entre aspas, duas pessoas do mesmo sexo que fizessem um bolo para o seu casamento, um bolo com frases de apoio à causa gay, e eles recusaram-se, foram processados, recorreram, tiveram de fechar negócio, mas não dobraram o seu joelho. Nós não nos vamos vergar, não vamos ser engolidos pela cultura deste mundo. Nós somos embaixadores dos céus. Muito mais poderia dizer, mas a hora, isto poderá ficar para uma próxima oportunidade, se me quiserem ouvir sobre este assunto. Eu prometo que não vou bater mais. Os homossexuais são pessoas a quem Deus ama. E temos de dizer, a coisa mais amorosa que se pode dizer a um homossexual ou a qualquer outro pecador é: tu és um pecador, precisa da graça de Deus. Não há nada de ódio nisso. Isso é a coisa mais amorosa que eu posso dizer. Porque gostam muito de dizer, é um discurso de ódio, incentiva a violência. Não. Eu digo, tu és um pecador, precisa da graça de Deus. E se há aqui alguém que ainda não é um embaixador de Deus, um embaixador dos céus, compreenda que precisa ser reconciliado com Deus. E a reconciliação com Deus é só através do Senhor Jesus Cristo. E se ele vier a ser o embaixador dos céus, não pode estar à espera de uma vida fácil. A sua vida vai ser difícil. Vai sofrer o escárnio, vai sofrer a perseguição, mas a recompensa é grande. É, em primeiro lugar, a vida eterna. E é viver neste mundo com esta certeza da vinda do Senhor Jesus Cristo, que pode ser no nosso tempo. Sejamos, pois, como diz o cântico, sejamos, pois, fiéis soldados. E se sofrermos por Jesus, seremos sendo recompensados por aquilo, porque morreu por nós na cruz. Portanto, cristãos às armas, o Clarim vos chama assim. Que o Senhor nos abençoe.